Boa noite, Mariana. Meus queridos, vamos começar, né? Vamos lá? Cara, seguinte, a gente vai começar o estudo da óptica, certo? Conteúdos importantes para o Enem, beleza? Principalmente os fenômenos, tá? Então, quero muita atenção aqui, em especial hoje, um carinha chamado de refração, tá? Quero muita atenção nessa ideia da refração da luz, beleza? Pois vamos lá. Olha essa primeira questãozinha. Eu já leio ela, a gente já dá uma ideia da nossa refração, beleza? Olha o que ela diz aqui para mim. Um grupo de cientistas, liderado por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, nos Estados Unidos, construiu o primeiro metamaterial que apresenta valor negativo de índice de refração. Olha que massa. É relativo para a luz visível. Denomina-se metamaterial, um material óptico artificial tridimensional formado por pequenas estruturas menores que o comprimento de onda da luz, o que lhe dá propriedades e comportamentos que não são encontrados nos materiais naturais. Esse material tem sido chamado de canhoto, certo? Tem sido chamado de canhoto. Considerando o comportamento atípico, olha isso aqui. Esse cara tem um comportamento atípico, certo? Esse metamaterial, qual é a figura que representa a refração da luz ao passar do ar para esse meio? Meu irmão, presta atenção aqui. Alguém diz para mim aí, que diabo é refração? Bora. Eu só continuo quando alguém me definir o que diabo é uma refração. Olha aí que massa. Boa, Ana. Perfeito. Mudança de meio, consequentemente, se ele altera o meio, ele altera a velocidade, cara. Imagina a seguinte situação. Tu tá correndo na areia da praia, mantendo uma determinada velocidade. Se tu mantiver o mesmo esforço e entrar para dentro da água, tu consegue manter a tua mesma velocidade? Concorda que não é possível isso? Por quê? Porque com o mesmo esforço, tu entrou em outro meio. E esse outro meio pode resistir mais ou menos ao teu movimento. Nessa ideia? Então, a refração, como a Ana Clarice disse muito bem, é quando ele muda de meio, consequentemente alterando a velocidade de propagação do cara mesmo. Certo? Agora vamos para alguns pontos importantes aqui. Prestem bem atenção na ideia. Vou colocar aqui 3 situações para a gente trabalhar a refração. Olha aqui. A gente tem aqui a superfície de separação, vou chamar aqui de meio A, meio B. Tem aqui os dois meios. Aqui nós temos a nossa reta normal. Cara, a reta normal, ela sempre é perpendicular à superfície. Tá certo? Então, vamos aqui. Olha o que é que o meu primeiro raio vai fazer. Esse cara está vindo aqui. Presta atenção, olha como faz sentido isso. E cada meio, existe um carinha chamado de índice de refração. O índice de refração é uma característica daquele meio. E o que é ele, Diego? O índice de refração, moçada, é simplesmente a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz naquele meio. Certo? Só autorizar aqui, ó. Boa noite, Tainá. Então, pensa assim comigo, doido, ó. Esse cara aqui é a velocidade da luz no vácuo. Ele é uma constante. Ele é uma constante, ele não vai mudar. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo e morreu Maria Preá. Certo? Agora, olha para cá. Nós temos que velocidade e índice de refração são inversamente proporcionais. Quer dizer, então, que se o índice de refração aumentar, a velocidade vai diminuir. Beleza?
Meu filho tem uma pergunta para você. Pode perguntar? Claro, pode perguntar. A velocidade da luz é igual à velocidade do Sol? Olha aí que legal. A velocidade da luz é igual à velocidade do Sol? É isso? Sim. Pronto. Na verdade, não. Mas a luz que sai do Sol tem a velocidade da luz no vácuo. Imagina aqui, ó. Gostei da pergunta, viu? Olha aqui o Sol. O Sol, ele é um meio, certo? É matéria. Aqui o Sol. O Sol vai emitir radiação, vai emitir luz, para tu entender. E essa luz que ele emite é a velocidade da luz que a gente chama, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ah, gostei. Pequeno, já assisti na aula de física. Isso aí mesmo. Gostei. É muito bom. Olha aí, coisa boa. Tem um aluno, pelo menos um, futuro físico aí. Ó, a gente vai fazer uma outra prova matemática aqui, tá, meus queridos? Tainá, é a segunda questão. Olha aí, deixa eu ver aqui. É a segunda questão do material de vocês. Eu acredito que seja a segunda questão. Certo? Primeira relação matemática, nós acabamos de provar aqui. Índice, refração e velocidade são inversamente proporcionais. Beleza. Olha a segunda relação que nós vamos montar aqui. Prestem atenção. Existe um negócio chamado de lei de Snell. Ele relaciona e fala o seguinte. Ele diz que o índice de refração no meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração no meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Beleza? Bora desenvolver uma parada em cima disso aqui, pessoal. Olha só. N1. Mas quem é o N? Não é C sobre V? Olha o que eu posso escrever aqui, ó. Presta atenção que eu vou fazer. Onde tem N, eu vou colocar C sobre V. Então, N1 é C sobre V1 vezes o seno de I. Igual, quem é o N2? C sobre V2 vezes o seno de R. Meus amores, olha aqui, ó. C é constante, então pode ir embora. Então, olha o que foi que sobrou aqui para mim. Seno de I sobre V1 é igual ao seno de R sobre V2. Sabe o que é que isso aqui quer dizer, pessoal? Que, olha o que eu vou escrever bem aqui, ó. Ângulo e velocidade são diretamente proporcionais. Olha aí, cara. Quer dizer, então, que se a velocidade aumenta, o ângulo também vai aumentar. Então, isso explica o desvio que uma luz pode sofrer quando passa de um meio para o outro. Olha esse primeiro exemplo da gente aqui, pessoal. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o NA seja maior do que o NB. Então, quer dizer que esse raio ele está passando de um índice de refração maior para um índice de refração menor. Pessoal, olha a ideia. Se o índice de refração diminuiu, vou até anotar bem aqui, ó. Presta atenção. Se o índice de A é maior do que o índice de B, a velocidade de A é menor do que a velocidade de B. Não é verdade? Porque se o índice é maior, a velocidade é menor. Se a velocidade de A é menor, o ângulo I é menor do que o ângulo R. Diego, onde é que está esse ângulo I? Esse ângulo está bem aqui, pessoal. É o ângulo de incidência. Então, quer dizer que quando o raio passar para o meio B, o ângulo tem que ser maior. Então, quer dizer que ele vai se afastar da normal. Por quê? Porque o ângulo teve que aumentar. Então, quando ele passa de um meio, onde o índice de refração é maior,
para um índice de refração menor, a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. Agora, olha essa segunda situação aqui, ó. Eu vou dizer agora que o índice de A é menor do que o índice de B. Então, vamos aqui. Velocidade A, velocidade B, incidência, refração. Respondam para mim aí no chat, pessoal. Se o índice de A é menor do que o índice de B, a velocidade de A em relação a B, ela é maior ou menor? E aí? Perfeito. A velocidade do B vai ser menor, né? Porque ele passou para um índice maior. Perfeito, pessoal. Então, a velocidade diminuiu. Se a velocidade diminuiu, o ângulo também diminui. Então, agora quer dizer que esse raio, aqui o meu ângulo de incidência. Então, agora, quando esse raio passar para o meio B, ele vai se aproximar da normal. Por que ele vai se aproximar da normal? Porque o raio, o ângulo tem que diminuir. Entenderam a ideia? E pode ter uma situação onde ele não vai ter desvio. Qual é a situação? É quando o raio for paralelo à reta normal. Ele sofre refração, mas não tem desvio. Cara, essa relação aqui, moçada, ela é extremamente importante. Aí você vai botar na sua cabecinha. Aumentou o índice de refração, diminuiu a velocidade, diminuiu o ângulo. Diminuiu o índice de refração, aumentou a velocidade, aumentou o ângulo. Beleza? Essa é a ideia da refração que eu preciso que vocês tenham na cabecinha de vocês. Agora vamos voltar aqui para a questão. Essa questão teve um problema, certo? Teve um probleminha. Ele disse para ti, cara, que esse material, ele tinha um comportamento atípico. Como assim atípico? Cara, tu tá percebendo uma coisa aqui, ó. Vamos dividir isso aqui em quadrantes. Olha aqui, ó. Vou dividir aqui em quadrantes, só para você entender aqui a minha ideia. Tu concorda que quando está tendo refração, não interessa se ele está se aproximando da normal, se ele está se afastando da normal, isso não interessa. Esse raio vai passar de um meio A para o meio B, ele vai mudar de meio, certo? Ele vai mudar de meio, e ele vai ter quadrantes opostos. Olha só, olha onde é que está esse raio, está nesse quadrante. Olha esse cara, ó, num quadrante oposto na parte de baixo. Olha aqui, ó, esse cara está ocupando esse quadrante. A refração no quadrante oposto na parte de baixo. Então, isso aqui é a lógica. Se o material ele for um material comum, a refração é para acontecer desse jeito. Mas como ele está dizendo para mim que é um metamaterial, ele vai mudar de meio, certo? Ele vai mudar de meio porque vai ter refração. Porém, ele não vai ficar no quadrante oposto. Então, vamos aqui, ó. Eu posso, vamos logo eliminar aqui alguma coisa. Quais dessas opções aí eu conseguiria de cara eliminar? O que é que vocês me dizem? Bora. Coloque aí no chat para mim. Quais a gente conseguir, pessoal, eliminar? Eliminaram a B e a C. Perfeito. De cara, a gente consegue eliminar aqui o item B, ó, porque o item B, ele está mudando, né, aqui, os quadrantes. O item C também, porque isso aí está parecendo uma refração normal, né? Então, esses dois caras estão fora. Concorda que esse item E também pode ir embora? Porque não está acontecendo nada, ó. O raio atingiu aqui a superfície,
e desapareceu. Que diabo é isso? Tá fora, tá fora. Então, nós temos aqui duas opções. O item A e o item D. Cara, olha para cá. Vamos tentar ampliar aqui. Isso daqui, aqui, ó. Esse cara bem aqui é a separação entre os meios. Certo? Colocar aqui nas duas. Isso daqui é a separação entre os meios. Diego, como é que tu sabe? Olha para cá, macho, ó. Aqui é a luz incidente e aqui é o metamaterial. Então, esse cara é como se fosse aqui o meio A, aqui o meio B. Então, aqui é o meio A, aqui é o meio B. Pessoal, para ter a refração, para ser considerada refração, não tem que ter mudança de meio? Exatamente, Beatriz. Boa, Mariana. Aqui, pessoal, o item A, ele está fora, porque isso aqui está me dando uma ideia de uma reflexão. Não é verdade? Ele não está mudando de meio. Se ele não muda de meio, é uma reflexão. Então, o nosso item correto vai ser o item D, porque está acontecendo uma refração, porque ele está passando do meio A para o meio B, então, refrator, porém, como a questão disse, ele é um material canhoto. Por que canhoto? Porque se tu coloca normal aqui, ó, né, se a gente coloca a nossa reta normal, se fosse um material natural, ele teria que vir para esse quadrante aqui, ó. Mas como ele é um material atípico, ele não foi para esse quadrante, ele veio para um quadrante adjacente. Então, item correto, item D de dado. Ok? Beleza, Beatriz? Nessa questão, não precisava nem saber qual eram as características dele. Não ia interferir aí para mim. Até porque a questão não está nem querendo saber se ele se aproxima da normal ou se ele se afasta da normal. Ele está querendo só que você tenha a ideia se está tendo uma refração desse material atípico. Então, aqui, independente se o índice de refração está aumentando ou está diminuindo, tu concorda comigo que ele está passando de A para B? Vocês concordam comigo? Que ele está mudando de meio? Então, se muda de meio, está tendo refração. Né? Está tendo refração. Como ele não está seguindo a lógica da refração, porque era para vir para cá, para o quadrante oposto. Então, é exatamente o que a questão me falou. É um material atípico, que ele chamou de um material canhoto. Então, ele sofreu a refração, mas não foi de forma natural. Certo? Questão legal. Boa. Bora para outra. Olha essa segunda questão aqui. Cara, é o tipo de questão que o Enem gosta muito, onde ele vai me dar gráficos e tabelas para a gente poder analisar elas. Aí, bicho, tu tem que ler com atenção, pelo amor de Deus. Geralmente essas questões de gráfico e tabela são extremamente simples. Agora eu preciso ler com atenção, certo? Olha essa questãozinha aqui como ela é interessante. Ele diz assim, ó, para que uma substância seja colorida, ela deve absorver luz na região do visível. Quando a amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. Diego, como assim? É tipo o seguinte, quando eu recebo por exemplo, vocês estão vendo aqui minha blusa verde. Por que é que vocês estão enxergando ela verde? Porque está chegando uma luz branca que tem todas as cores. Quando chega na minha blusa verde, ela absorve todas as cores e reflete a que ela já tem. Ela não já tem a verde? Então ela reflete a verde, por isso que eu enxergo ela. É isso que esse cara está me dizendo, certo? A gente diz assim, a figura 1 mostra o espectro da absorção para uma substância e é possível observar que há um comprimento de onda
em que a intensidade, deixa eu só autorizar aqui, em que a intensidade, cadê ela, meu Deus? Eu até me perdi. A absorção de uma substância, é possível observar que há um comprimento de onda em que a intensidade de absorção é máxima. Olha só. Vou até grifar bem aqui. Ó, há um comprimento de onda que a intensidade de absorção é máxima. Um observador pode prever a cor dessa substância pelo uso de uma roda de cores, a figura 2. O comprimento, olha aqui ele resolveu a questão para mim. O comprimento de onda correspondente à cor do objeto encontrado ao lado, olha só, vou até grifar aqui. O comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda de absorção máxima. Então, a ideia é eu tenho que olhar qual é o comprimento de onda onde eu tenho a máxima absorção, isso eu olho na figura 1, e na figura 2 eu tenho que ver qual é a cor que está oposta à absorção máxima. Então, massa, vamos olhar para o gráfico 1. Meu irmão, qual é o comprimento de onda que tem a máxima absorção? Olha aqui, ó. Intensidade de luz absorvida, esse eixo, e aqui o nosso comprimento de onda. Vocês concordam que a absorção máxima, ela está em aproximadamente aí, bora colocar ali perto de 500 nanômetros, não é verdade? Temos a máxima absorção em 500 nanômetros. Show! Agora vamos para a figura 2. Vocês concordam comigo que o 500 nanômetros, ele vai estar aqui, ó. Se a gente perceber, a luz verde, ela vai de 490 nanômetros até 560. Então, quer dizer que a absorção máxima é do verde. Então, se ele absorve, a absorção máxima dele é do verde, ele vai refletir a cor oposta. Meu irmão, olha para a tua roda aqui, cara. Quem é que está na luz oposta, no lado oposto? É a luz vermelha. Então, muito bem. Olha só. Item correto, item E. Ele está absorvendo o máximo de verde, mas a própria questão diz que a cor estará oposta a essa absorção. Então, se eu absorvo o máximo de verde, eu irei refletir o vermelho. De boa, né, questão? Agora, se tu não lê com atenção, tu vacila, viu? Vamos para outra. Legal. Ó, 5 minutinhos se vocês tentarem resolver essa questãozinha aqui. Esqueça esse número aqui, tá? Bora ver se vocês desenvolvem ela. Questãozinha legal. Quem for terminando, coloca uma respostazinha para mim no chat. No material de vocês, Beatriz, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui o material de vocês. Peraí. Deixa eu abrir aqui o material de vocês, eu digo qual é a questão. Lembre que eu estou resolvendo o material da apostila, tá? Quem tivesse uma apostila física, lá na plataforma, tem o PDF, a terceira questão. Terceira questão do material de vocês. Está na sequência aí, a gente fez a primeira, aí a segunda, a gente está na terceira questão, a gente está seguindo a sequência.
tiver sem um material, baixa lá na plataforma, viu? Bora. Tem resposta aí para mim? Marcaram o item D. Fabiano, quer ser, Fabiano? Quer me dar dinheiro? Todo marcando D. Tá em A, item E. Bora ler, para a gente entender essa questão. Presta atenção, diz assim, ó. Uma equipe de cientistas lançará uma expedição ao Titanic para criar um detalhado mapa 3D que vai tirar virtualmente o Titanic do fundo do mar para o público. A expedição ao local, a 4 quilômetros de profundidade no Oceano Atlântico, está sendo apresentada como a mais sofisticada expedição científica ao Titanic. Ela utilizará a tecnologia da imagem, olha só, e sonar, certo? Sonar, presta atenção, que nunca tinha sido aplicada ao navio para obter o mais completo inventário do seu conteúdo. Esta complementação é necessária em razão das condições do navio naufragado há séculos. Olha agora o comando da questão. No problema apresentado para gerar imagens através das camadas de sedimento depositados no navio, o sonar é mais adequado ou... Cara, por que ele não pode tentar pegar essa ideia utilizando ondas luminosas? Pelo seguinte motivo. A própria questão diz que está tendo aí camadas de sedimento. Imagine que a gente tem aqui o navio. Certo? Aqui está um navio no fundo do mar. Só que em cima desse navio, nós temos sedimentos. Camadas, várias camadas de sedimento. Se eu utilizasse feixes de luz, por exemplo, para tentar captar imagens disso daqui, eu não conseguiria, de fato, atingir o navio. Porque como a gente tem camadas de sedimento, a luz teria dificuldade de atravessar todas as camadas. Então, eu não conseguiria formar uma imagem adequada. Já o som, ele vai conseguir penetrar essas camadas. Então, se o som consegue penetrar essas camadas, o ideal é a gente usar o sonar, certo? Então, essa é a explicação da gente não utilizar uma onda luminosa, e sim uma onda sonora, porque a luminosa não iria atravessar todas as camadas de sedimento, coisa que a sonora consegue facilmente atravessar essas camadas. Então, se a gente olhar aqui as opções, olha a ideia, o item A diz assim, a propagação da luz na água ocorre a uma velocidade maior que a do som nesse meio. Irmão, ok, mas o que é que isso tem a ver com a geração da imagem que eu quero? Isso não tem nada a ver. Não é isso que vai atrapalhar a formação da minha imagem, certo? Já explico direitinho como é que o sonar faz uma imagem, certo? O item B, a absorção da luz ao longo de uma camada de água é facilitada, enquanto a absorção do som não. De jeito nenhum. Ao contrário, o som é mais fácil o som se propagar e mais fácil ele penetrar as camadas. Tá fora o item B. Pega o B com o item B. O item C, refração da luz a uma grande profundidade acontece com uma intensidade menor do que o som. Não tem nada a ver com refração, meus queridos. Certo? É simplesmente a luz não conseguir atravessar parte do segmento. Então, não é a ideia da refração. Está mais para uma reflexão. Ele vai bater no segmento e vai voltar. Bate no segmento e volta. Então, não.
Vai-se embora o item C. Olha o item D. Atenuação da luz nos materiais analisados é distinta da atenuação do som nesses mesmos materiais. Vamos deixar ela aqui em stand-by. Vamos olhar aqui o item E. Né, que eu vi que tinha respostas aí D e E. Vamos ver aqui o item E. Reflexão da luz nas camadas de sedimento é menos intensa do que a reflexão do som. Ao contrário, a reflexão da luz nas camadas de sedimento é mais intensa. Então, o fato de eu ter essa reflexão mais intensa, ela não consegue atravessar todas as camadas para poder chegar no navio. Então, o item E também está fora. Certo? Diego, por que o item E está fora? De novo, ele diz que a reflexão da luz nas camadas de sedimento é menos intensa. Não, a reflexão da luz é mais intensa do que a do som. O som ele consegue penetrar mais as camadas de sedimento. Beleza? Vamos agora só entender como é o funcionamento deste negócio chamado de sonar. Presta atenção na lombra aqui, ó. Imagina, cara, que a gente tem aqui o fundo do mar, certo? E a gente tem uma camada desse jeito, ó, no fundo do mar. Aí a ideia é, aqui está o meu sonar. O sonar vai emitir uma onda sonora. Olha só. A onda vai fazer isso aqui, ó. Acompanha aqui a ideia. Essa frente de onda vai bater nesse cara bem aqui e vai voltar, concorda? Só que essas outras daqui, ó, continuam. Enquanto essas daqui continuam, essa daqui já está voltando, ó. Aí essas últimas aqui bateram e também vão voltar. Vocês concordam comigo, pessoal, que essa daqui chegou mais rápido do que essas outras? Concordam comigo? Então, quando o computador aqui percebeu que essa onda chegou mais rápida do que as outras, ela indicou que ali tem uma inclinação. Então, o computador consegue gerar uma imagem disso aí. Porque como a reflexão daqui foi mais rápida do que a reflexão dessa área, ele gerou uma imagem com uma inclinação desse cara. É assim que um sonar consegue gerar uma imagem do fundo do mar, por exemplo. Certo? Então, nossa questãozinha é item correto, item D de dado. Beleza? Vamos para a próxima. Ah, essa aqui é massa. Questãozinha simples, mas requer também atenção, certo? A ecolocalização do morcego é um exemplo de sonar natural? Sim. Ele usa uma ideia de sonar. Ele vai, bate na superfície e sofre uma reflexão e volta para ele. É exatamente isso, Tainá. É exatamente isso. Aí a diferença entre as reflexões forma uma imagem para ele, vamos falar assim. Imagina que tu tem... Ó, interessante a pergunta da Tainá. Imagina que tem assim, ó. Imagina que tem uma parede aqui, uma parede bem aqui. Aí você emitiu o som. Quando esse som veio, ele bateu nessa parede e voltou. Imagina que ele está vindo aqui. Fazer assim que fica melhor. Deixa eu diminuir aqui esse cara. Bom, olha a ideia. O morcego está vindo aqui, ó. Aí ele emite o som. Aí o som faz assim, ó. Quando o som bate nessa parede, esse daqui começa a voltar, esse daqui começa a voltar, e esse daqui passa direto. Então, quando o morcego consegue captar isso aqui, ele entende que aqui no meio não tem nada, porque ele não recebeu reflexão, então ele consegue passar. Ele usa a mesma ideia do sonar. Perfeito. Vou diminuir aqui um pouquinho. Resolvam esse cara aí para mim. Me deem uma resposta.
Questão simples, mas requer muita atenção na leitura e no gráfico. Tá? Dê uma lida com atenção, se liga no comando para poder analisar esse gráfico. Quem foi encontrando a resposta, já coloca para mim no chat. Bora lá, bora lá. Vocês estão conseguindo enxergar essa questão, quem está sem o material? Show. Ó, já temos um aí colocando D. D. Eu gosto quando dá confusão, eu gosto quando cada um marca um. Vou ler com vocês, beleza? Olha, já começou a confusão. Já tem uma que é E aí, ó. Vou ler. Atenção, meus queridos, olha só. Olha o que ele está dizendo aqui para mim. O processo de interpretação de imagens capturadas por sensores instalados a bordo de satélites que imageiam determinadas faixas de banda do espectro de radiação eletromagnética. REM. Baseia-se na interação dessas radiações com objetos presentes sobre a superfície terrestre. Uma das formas de avaliar essa interação é por meio da quantidade de energia, e é por meio da quantidade de energia refletida pelos objetos. A relação entre a refletância de um dado objeto e o comprimento de onda, né, da REM é conhecido como curva de comportamento espectral, ou assinatura espectral do objeto, como mostra a figura para objetos comuns na superfície terrestre. Beleza. Então, a gente tem aqui, ó, a grama, concreto, solo arenoso, asfalto e água. E cada um com a sua determinada curva. Agora, olha o comando da questão. Ele diz assim, ó, de acordo com as curvas de assinatura espectral apresentadas na figura, olha só, para que se obtenha a melhor discriminação dos alvos mostrados, olha, eu quero discriminar os alvos mostrados. Convém selecionar a banda correspondente a que comprimento de onda em micrômetros. Pessoal, eu quero discriminar. O que seria isso? Eu queria identificar separadamente cada um. Então, se a gente olhar aqui para o gráfico, eu tenho que analisar a banda larga aqui, certo? A banda em micrômetros, onde eu não teria nenhum tipo de confusão na identificação das curvas. Por exemplo, se eu pego aqui do 0,4 até o 0,5, eu vou analisar isso daqui, ó, essa partezinha aqui. Vocês concordam que essa parte aí não seria interessante? Mas é por quê? Olha a confusão que está bem aqui, ó.
Tem linhas que estão praticamente uma em cima da outra. Então, aqui tu não ia conseguir identificar nada. Vocês concordam comigo? Eu não conseguiria identificar porque está muito próximo e tem linhas se misturando. Então, entre 0,4 e 0,5 está fora. Foi-se embora. Vamos olhar agora entre 0,5 e 0,6. Olha a cagada de pato que está bem aqui. Confusão medonha é essa? Eu vou conseguir identificar, pessoal, aí também? Não consigo. Tem linhas aí se misturando. Então, também não está legal. Vou tirar de 0,5 até 0,6. Bora ver de 0,6 até 0,7. Olha só, ainda tem confusão. A água, eu consigo olhar ela de boa. O asfalto também tá bom. Mas olha, vem aqui, ó. Tá misturando aí o solo arenoso e a grama. Não é verdade? Então, também, essa observação também não vai estar legal. Porque tem linhas se cruzando. Então, tá fora 0,6, 0,7. Vamos ver 0,7, 0,8. 0,7, 0,8. Pessoal, no 0,7, 0,8 eu consigo identificar a água? Consigo. Consigo identificar o asfalto tranquilo? Consigo. Consigo identificar o solo arenoso tranquilo? Consigo. Mas olha aqui, ó. Tem duas linhas se cruzando. Então, vai ter um ponto aqui onde a informação não vai estar nítida para mim. Então, vai-se embora também o 7 e o 8. Vamos olhar o 8 e o 9, só para a gente conferir. Olha só, o 8 e o 9 está perfeito. Se não aparece nada para mim, provavelmente vai ser o quê? Água. O asfalto está sozinho aqui, não se cruza com ninguém. O solo arenoso está sozinho, também não se cruza com ninguém. O concreto está sozinho, também não se cruza com ninguém. E a grama também não cruza com ninguém. Então, aqui, eu vou conseguir, de fato, identificar todo mundo sem nenhum problema. Então, item correto, item. Questão legal, né, cara? Questão muito, muito, muito bem elaborada. Bem no estilo do que o Enem gosta de cobrar. Uma análise de gráfico. Agora, para eu conseguir analisar esse gráfico, eu tenho que, de fato, entender o que diabo é que o comando da questão está me dizendo. O item D, que é 0708, podia até causar dúvida em mim, realmente. Só que eu percebi que bem aqui, ó, eu posso ter um problema de identificação. Então, se tem um problema de identificação, descarta, porque a questão pediu para a gente discriminar todos eles. Tranquilos? Vamos para outra. Ah, legal. Façam esse carinha aqui, ó. Essa questãozinha. Vamos lá. Quem for terminando, joga a resposta para mim no chat. A Beatriz já marcou e tem R.
Vai ter confusão, não, essa daí é. Povo sem graça, pai, nem brigo. Olha aí, pessoal. E tem A. E agora, José? Vamos lá? Olha aí, B. Eita, que essa deu confusão. B. Tem A, B e E. Bora, quem é que vai marcar C e D? Vamos fazer. Cara, prestem atenção. Ele diz assim: alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar o peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição que enxerga o peixe. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz, meus amores, isso é uma ideia, certo? Da refração. Vamos entender aqui a ideia. Presta atenção. Olha aqui a ideia. Imagine que aqui a gente tem a superfície, certo? Aqui nós temos o índio e aqui a gente tem o peixe. O peixe feio. Daqui o nosso peixe. Certo? Para começar, por que eu, por exemplo, enxergo vocês? Não vem dizer que é porque você tem olho, não. Viu? Por quê? Por que é que a gente enxerga alguma coisa? Me digam aí. Reflexão. A ideia é o seguinte: a luz vem, bate no objeto, é refletida e vem para o meu olho. Então eu enxergo alguma coisa quando aquilo reflete uma luz e essa luz vem para o meu olho. Essa é a ideia, perfeito. Então, se esse índio ele enxerga o peixe, é porque o peixe está refletindo um raio de luz. Só que tem um problema. Essa luz ela está passando da água para o ar. Então, quando ela passa da água para o ar, ela sofre uma refração. Então, vamos lá. Ele vai fazer assim, ó. Ele vai sair aqui da água, a luz bateu no peixe, aí vai ser refletida pelo peixe. Quando ele passa da água para o ar, ele vai se afastar da normal e vai vir para o olho do cara, olho do índio. Por isso que ele tem que mirar a lança abaixo, porque ele, na verdade, ele vai enxergar o peixe bem aqui, ó, porque ele vai enxergar como se fosse em linha reta. Olha onde é que vai estar o peixe. Ele vai enxergar o peixe bem aqui, ó. Aqui é a imagem do peixe. Mas o peixe, o objeto está lá embaixo. Por causa de quem? Por causa da refração. Certo? Agora vamos olhar as opções. O item A diz assim. Ó, vou ler o comando de novo. Ele deve proceder dessa forma porque o raio de luz, item A, refletidos pelo peixe, certo? Refletidos pelo peixe, não descreve uma trajetória retilínea no interior da água. Está falso. Olha, no interior da água, pessoal, olha aqui, ó. É retilínea. É retilínea, sim. Então tá falso. Certo? É, negado mudando, hein? O item B está dizendo que emitidos pelos olhos do índio desviam sua trajetória quando passa do ar para a água. O olho do índio vai emitir luz e é o ciclope do X-Men. Diabo é isso? Não, de jeito nenhum. Quer dizer que eu enxergar alguma coisa, aí eu tiro o óculos aqui, olha o raio aqui. Não. Item C. Espalhados pelo peixe, são refletidos pela superfície da água. O raio que vai sair do peixe é espalhado e refletido pela água. Não faz nenhum sentido o que ele falou aqui. Item D.
emitido pelos olhos do índio. De novo, um índio ciclope. Não. Tá falso. O índio não emite luz do zóio. É o nosso item E. Olha só. Os raios refletidos pelo peixe desviam a sua trajetória quando passam da água para o ar. Então, item correto, item E. Lembre-se, pessoal, sempre quem vai estar emitindo esse raio é o objeto que a gente está vendo e não o observador. Eu estou vendo aqui o computador não porque os meus olhos estão emitindo luz, mas porque ele está refletindo luz e vindo para o meu olho. Beleza pura? Ó, bora mudar aqui um pouquinho. Deixa eu ver um legal aqui, um legal. Olha só essa sétima. Aqui, Alex, não é nem a sétima, não. Na apostila de vocês é a questão... Questão 9. Questão 9 da apostila, moçada. Bora lá, Jorge. Vamos lá. Coloquem a resposta no chat aí, quem for terminando. Nona questão do material. Oi, a Ana já colocou no B. Bora, eu quero confusão. Quero outro item. Para B também. Tem gente, todo mundo correndo para B. Vamos fazer? Meu irmão, pressão. Essa questãozinha ela tem um detalhe, certo? A gente poderia correr até, inclusive, para pedir a anulação dela. Coloquei ela de propósito para a gente comentar essa ideia. Prestem bem atenção. Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico, conhecido como Fata Morgana, pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis. Beleza. A luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima. Isso daqui, meus queridos, ó, pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima. Isso aqui já dá ideia para a gente de refração, né? Porque está tendo desvio. Então, ele está mudando de uma camada para outra, mudou de camada, vai ter alteração da velocidade, a gente tem a refração. Beleza, vamos continuar. Chegando até o observador, vindo de muitos ângulos diferentes. De acordo com o estudo de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma fata morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que parece muito com águas calmas no escuro. O fenômeno óptico, que, segundo os pesquisadores, provoca a fata morgana, realmente, pessoal, você tem que correr, é obrigação sua, correr para a refração. Certo? É obrigação sua correr para a refração. Beleza?
Porém, a gente pode ter a ideia também de uma reflexão total, certo? Eu posso ter uma ideia de uma reflexão total. Tanto que no gabarito do Enem, se eu não me engano, ele diz que é uma refração. Diego, então eu posso pensar que é como refração? Pode. Falou em fata morgana, o próprio enunciado da questão diz que está havendo um desvio. Todo desvio, ele é causado por uma refração. Porque ele está passando de uma camada para outra, certo? Mas, no meio desse processo, além da refração, também tem reflexão. Só que é uma reflexão total, certo? Diego, então quer dizer que eu poderia também marcar o item D? Poderia. É uma questão que abre margem para discussões, porque pode ser a refração, porque quando a gente fala de fata morgana, a gente pensa na refração, mas nesse processo também existe reflexão. Porém, é uma reflexão total. Então, é uma questão que poderia correr para tentar anular ela, certo? De bom, meus queridos. Olha só, o senhor pode explicar a difração? Massa. A difração, ela é muito comum, certo? Mais comum em ondas sonoras. O próximo módulo da gente vai ser a parte, eu vou explicar os outros, certo? O próximo módulo da gente é a parte de ondulatória, mas vamos entender o que é difração. Difração é a capacidade da onda de contornar obstáculos. Isso é uma difração. Por exemplo, se tu está aí no teu quarto, a porta está fechada, se tiver um barulho muito grande lá fora, possivelmente tu vai escutar esse barulho. O que é que tu acha? Exatamente, possivelmente tu vai escutar. Por quê? Porque existem brechas na porta, por exemplo. E o som vai conseguir contornar essas brechas, certo? Se tu tá atrás de um muro, tem uma parede aqui. Imagina aqui. Tem uma parede aqui, tu tá desse lado do muro e tem uma pessoa, duas pessoas conversando desse lado aqui. E tu tá escutando a conversa dos outros, é fofoqueiro. Tu tá escutando essa conversa. Por que tu escuta essa conversa? Porque o som, ele vai conseguir contornar esse obstáculo. Então, isso é a difração, a capacidade de contornar obstáculos. Agora, por causa do comprimento de onda, isso é comum em ondas sonoras, certo? Não que não tenha em ondas luminosas, por exemplo, mas isso é um fenômeno comum em ondas sonoras, por isso que não tem nada a ver com difração, certo? Tranquilos? Só falar dos mais importantes aqui. Ressonância é outro cara que a gente vai falar muito também. Só que a gente vai falar quando a gente for entrar na parte de ondulatória, que também é um fenômeno ondulatório, certo? Então, quando eu vou falar de refração, reflexão, difração, polarização, meu irmão, é coisa que só uma peste para a gente falar. Mas aí eu vou deixar para a gente falar quando a gente for falar de ondas sonoras, certo? Porque aí a gente vai ter que entrar em cada processo desse daí, beleza? E todos esses fenômenos nós falaremos no módulo seguinte, quando eu for falar de refração, beleza? Vamos seguir? Ó, uma questãozinha legal aqui para a gente fazer. Se eu não me engano, a última questão do materialzinho de vocês. Olha só a questão legal. Bora lá, façam ela aí.
Tem E e tem E. Ficou sem graça, todo mundo marcando a mesma coisa. Vamos fazer, vamos fazer. Meus queridos, prestem atenção aqui que a gente vai falar de algumas coisinhas desse cara. Ele diz assim, ó. Em 2002, um mecânico na cidade mineira de Uberaba, em Minas Gerais, teve uma ideia de economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustra as figuras. Cada garrafa foi fixada ao telhado. Olha só que ideia legal desse cara. Fixou essa garrafazinha ao telhado da sua casa, em um buraco com diâmetro igual a garrafa. Encaixado, né? Encaixou a garrafa aí direitinho. Muito maior que o comprimento de onda da luz, né? Igualzinho da garrafa, muito maior que o comprimento da onda da luz. Nos últimos 2 anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e, olha só, deve atingir a marca de 1 milhão de casas. Olha que massa. Utilizando a luz engarrafada. Só achei esse nome fuleiragem. Mas chamou de luz engarrafada. Aí vamos lá. Que fenômeno óptico explica o funcionamento da luz engarrafada? Pessoal, isso tem a ver com difração, que a gente acabou de falar agora? Não, né? Não está contornando o obstáculo, não é difração. Tem a ver com absorção? Não, mas ele não está absorvendo nada, não. Não está absorvendo nada, não. Tem a ver com polarização? A polarização é outro fenômeno que a gente vai falar também na ondulatória, certo? A polarização é uma espécie de filtro da luz. Então, também não é polarização. Está fora. É uma reflexão. Eita, aí começou a confusão. Tem D e tem E. Reflexão e refração. Uma pergunta. A luz do sol começa se propagando no ar. E ele passa do ar para a água da garrafa. Então, eu pergunto a vocês, está mudando de meio? Sim ou não? Está mudando de meio. Se muda de meio, não pode ser reflexão. É uma refração. Certo? Cara, toda vez que tu lê a tua questão e tu perceber que houve mudança de meio, isso é uma característica da refração. A reflexão é justamente quando não há mudança de meio. Então, se não há mudança de meio, ele permanece com a mesma velocidade, mesmo comprimento de onda e a mesma frequência. Mas se ele muda de meio, muda a velocidade, muda o comprimento de onda, mas permanece com a mesma frequência. Então, essa luz, como ela está passando do ar para a água, está ocorrendo mudança de meio. Então, está acontecendo uma refração. Beleza? Tranquilos? Deu para entender a ideia, meus queridos? Show. Pessoal, todo mundo olhando para mim aqui agora. Ó, vamos ficar por aqui. Agora eu quero uma coisa. Eu quero até sexta-feira, até sábado. Até sábado, eu já quero o simulado feito, tá? Na plataforma. Aí o simulado está pegando o conteúdo do módulo anterior. Toda a parte de termologia, a parte de calorimetria e termodinâmica que a gente viu ontem, certo? Então, até sábado, eu vou entrar na plataforma e vou olhar os simulados de vocês. Beleza? As aulas gravadas, eu vou postar todas elas até sexta-feira. Da primeira até essa aula de hoje. Certo? Agora eu vou postar sem corte, certo? Eu vou colocar ela inteira. Aí, quando vocês forem assistir novamente, vocês vão passando aí essas partes que a gente deixa para vocês fazerem as questões, para vocês ganharem tempo. Combinado?
Pois show. Pois, meus queridos, um cheiro grande. Próxima semana a gente já volta para segunda e quarta, tá bom? Beleza? Pois valeu, moçada. Valeu, valeu. Boa noite, boa noite.